Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A cada dia, 10 mulheres sofrem tentativas de feminicídio em todo o país. Só em São Paulo, foram 2 casos em menos de 48 horas. Em um deles, a vítima perdeu as 2 pernas. Em outro, o agressor atirou com 2 armas ao mesmo tempo. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve hoje a prisão preventiva de Douglas Alves da Silva. Ontem à noite, ele foi encontrado em um hotel. Segundo a polícia, ele resistiu à abordagem, tentou pegar a arma de um dos PMs e foi baleado no braço. O carro foi abandonado em um terreno baldio. Horas antes, Douglas atropelou Tainara Souza de Santos, de 31 anos, na zona norte da capital paulista. Ela foi arrastada por cerca de 1 quilômetro. Parece mesmo que foi a motivação, foi os ciúmes, que ele não aceitava o término e parece que não era um relacionamento assim muito antigo. Depois de preso, Douglas negou que tivesse qualquer envolvimento com Tainara. Tainara foi levada em estado grave ao hospital e teve as 2 pernas amputadas. Segundo a família, ela está em coma induzido. É muito triste porque isso é uma maldade. Maldade de verdade, porque ela não merecia isso. Na mesma região, a funcionária de uma pastelaria foi baleada pelo ex-companheiro, que também não aceitava o fim do relacionamento. Esses 2 casos, em menos de 48 horas, chamaram a atenção da polícia. Imagens mostram o homem conversando com a vítima na manhã desta segunda-feira. De repente, ele saca 2 armas e atira. A mulher foi baleada 3 vezes e está internada em estado grave. O homem fugiu após o ataque. Em 10 meses, mais de 3.000 mulheres sofreram tentativas de feminicídio, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Em média, são 10 casos por dia. Na maioria das vezes, o crime é cometido pelo atual companheiro ou por um ex. Violência de gênero, né, ao qual ele acha que ele tem posse sobre a pessoa, né? Gravíssimo. E o INSS já pode receber os pedidos de pensão especial para filhos de vítimas de feminicídio. O benefício garante um salário mínimo mensal a crianças e adolescentes órfãos em razão da violência contra a mulher. Se houver mais de um dependente, o valor é dividido entre todos. Têm direito à pensão filhos biológicos, adotivos ou dependentes legais com menos de 18 anos. Os beneficiários devem ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Para ter direito, a renda familiar por pessoa precisa ser de até 1/4 do salário mínimo. O pagamento segue até a maioridade. Conselho Nacional de Trânsito acaba com a exigência de autoescola para tirar a carteira de motorista. Ministro Alexandre de Moraes determina a perícia médica para comprovar diagnóstico de Alzheimer de Augusto Heleno. Estudo afirma que inteligência artificial já pode substituir quase 12% dos empregos nos Estados Unidos. Imprensa internacional afirma que Donald Trump pediu a Maduro que deixe o poder na Venezuela. Campeão da Libertadores, Flamengo se reapresenta de olho no título brasileiro. Oferecimento: Bradesco. Fuja de cilada financeira. Donos de ciclomotores têm até o final do ano para se adaptar às novas regras de trânsito. A partir de 1º de janeiro de 2026, os veículos vão precisar de placa e licenciamento anual. Em São Paulo, o serviço para regularização pode ser feito inclusive pela internet. Ciclomotores e veículos elétricos se tornaram populares em todo o país. Nas grandes cidades, são sinônimos de praticidade. Eu uso há mais ou menos 1 ano e meio, todos os dias. Eu rodo cerca de 37 quilômetros e eu economizo aí umas 3 horas por semana no trânsito. O meio de transporte, também muito usado para entregas, terá novas regras. Os ciclomotores vão precisar de placa e licenciamento anual. As novas regras foram definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito e a fiscalização começa a valer em janeiro de 2026. São considerados ciclomotores veículos de 2 ou 3 rodas movidos a combustão ou elétricos, com velocidade limitada a 50 km por hora.
Muito importante, população, tem o seu ciclomotor, já tem ele ali antes dessa data e faltava fazer regularização, emplacamento junto ao Detran, realizar agora, que a partir de 1º de janeiro, se esse veículo circular não tiver emplacado, ele vai ser autuado e o veículo recolhido para pátio e depois a regularização fica muito mais complicada. Em São Paulo, o Departamento Estadual de Trânsito já disponibiliza pela internet o serviço para registrar os ciclomotores. O proprietário deverá pagar a taxa de primeiro registro e o IPVA. Os valores podem variar de acordo com o estado. Também, a partir do ano que vem, serão obrigatórios a habilitação e o capacete. Se não tiver uma limitação, fica perigoso para a ultrapassagem e eles ficam bem distantes do resto das outras bicicletas que vão mais devagar. Mas tem gente contra a obrigatoriedade da habilitação. Se fazer tudo certo, a gente pode andar tranquilo. Já as bicicletas elétricas estão limitadas a uma velocidade de 32 km por hora e poderão circular ainda sem placa. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para quem vai tirar a carteira de motorista. As aulas nas autoescolas deixam de ser obrigatórias e a expectativa é de que o custo do documento fique mais baixo. Desde os 18 anos, a Clara sonhava em tirar a carteira de motorista, mas só agora, aos 21, é que ela teve condições de pagar pelo processo. Os custos realmente, porque são bem elevados. E grande parte das autoescolas não tem uma grande quantidade de parcelas que você pode fazer. Hoje, para tirar a carteira nacional de habilitação, é preciso desembolsar até R$5 mil, contando as aulas teóricas e práticas, além das taxas. O alto custo é apontado como um dos principais motivos que levam quase 20 milhões de pessoas a dirigir sem carteira no Brasil. Com as novas regras aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, tirar a habilitação poderá ficar até 80% mais barato. As aulas teóricas não serão mais obrigatórias, de forma presencial nas autoescolas. O candidato poderá fazer o curso online. O Ministério dos Transportes vai disponibilizar o conteúdo sem custos. A carga horária mínima de aulas práticas vai ser de 2 horas. Hoje são exigidas 20 horas. O aluno poderá aprender a dirigir nas autoescolas ou contratar um instrutor autônomo. O profissional terá que ser credenciado nos Detrans de cada estado. O candidato poderá ainda usar o próprio carro para as aulas. A abertura do processo para tirar a carteira de motorista passa a ser feita totalmente pela internet. O presidente da Federação Nacional das Autoescolas criticou as mudanças. Nós sempre fomos a favor de qualquer tipo de modernidade, qualquer tipo de concorrência, desde que haja a segurança, desde que haja a fiscalização. Da maneira que está sendo feito, é uma banalização. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que o processo vai facilitar o acesso das pessoas à CNH. Vai ficar mais simples, vai ficar digital, menos burocrático e o mais importante, vai ficar mais barato. Porque quem defende a obrigatoriedade, na verdade, está nesse processo de agora. E o fim da obrigatoriedade significa para o cidadão preço menor. E preço menor garante a inclusão. As mudanças passam a valer assim que forem publicadas no Diário Oficial da União. Uma briga por vaga de estacionamento terminou em morte no Rio de Janeiro. Um policial militar de folga atirou contra um flanelinha depois de uma discussão. A confusão foi registrada por uma câmera de segurança. O homem de boné é um policial militar que estava de folga. Na frente dele, um flanelinha é contido por algumas pessoas. Após a discussão, o guardador de carros se afasta e volta minutos depois com uma arma. O PM reage e atira. Márcio Andrade, de 45 anos, morreu na hora. A briga aconteceu na madrugada deste domingo em Madureira, na zona norte do Rio. Depois dos disparos, o policial pegou a arma que estava com flanelinha e só então descobriu que era uma réplica. O PM foi até a delegacia, disse que foi ameaçado e que agiu em legítima defesa. A arma que estava com o agente foi apreendida e passará por perícia. A Polícia Civil investiga o caso. A defesa do PM não foi encontrada. Para este especialista, a situação se enquadra em legítima defesa, mas ainda assim o militar pode sofrer punição. Ele faz uso da sua arma para se proteger e dispara 5 tiros.
O que poderá ser alegado é que houve um excesso e o excesso na legítima defesa, ele é punível, sendo doloso ou sendo de forma culposa. O Tribunal Superior Eleitoral começou a testar o sistema de segurança das urnas eletrônicas. Durante essa semana, os inscritos irão até a sede do TSE para participar do processo. A imprensa e outros observadores acompanham os testes. Após a maré baixar rapidamente, uma embarcação encalhou perto do cais da Praia Grande, em São Luís, no Maranhão. Os passageiros tentaram sair usando uma canoa, que também ficou presa. Após horas de espera, eles foram resgatados de helicóptero. Ninguém se feriu. 2 homens foram presos na cidade de Tavares, na Paraíba, suspeitos de assassinar o cabeleireiro Beto Silveira, numa área nobre de São Paulo. O corpo foi encontrado na casa da vítima, no dia 22 de novembro. O aumento de casos de lasers apontados para aviões preocupa operadores de voos e pilotos no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Uma brincadeira de mau gosto que pode terminar em tragédia. Apontar um feixe de laser para um avião é um risco enorme, principalmente em um momento de atenção crucial. Durante o pouso ou a decolagem, situações em que a operação é controlada pelo piloto. Quando há um raio laser jogado na cara do piloto, isso acaba atrapalhando o campo de visão dele para o lado de fora, para as luzes de navegação, as luzes para pouso. Este flagrante, feito por um piloto que chegava a Porto Alegre, mostra uma luz apontada diretamente para a cabine da aeronave. O Aeroporto Internacional Salgado Filho tem cerca de 250 pousos e decolagens todos os dias. De janeiro a setembro, foram registradas 8 ocorrências. Somente em outubro, aconteceram 32 casos, um crescimento considerável que é investigado pela Polícia Civil. O uso indevido do laser pode comprometer a habilidade do piloto ao causar distração, ofuscamento e cegueira momentânea, o que coloca em risco a segurança operacional e pode contribuir para acidentes. Além disso, a prática configura crime no Brasil. A pena prevista é de 2 a 5 anos de prisão. Em terra, equipes do aeroporto e da polícia tentam localizar de onde partem os feixes de luz. Achar esse local, se a gente acha alguma referência de casa de show ou tem um reporte pouco mais preciso, e aí a gente consegue atuar em loco. O mesmo crime também se tornou um problema no Aeroporto Internacional de Navegantes, Santa Catarina. De janeiro a agosto de 2025, o terminal já havia registrado 27 incidentes. No ano passado, foram apenas 10 casos. Depois de um fim de semana de calor em grande parte do Brasil, a Giovana Rizardo está aqui com a gente para contar como é que vai ficar o tempo neste começo de semana. Oi, Giovana, boa noite. O que é que espera pela gente? A volta da chuva em áreas do centro-oeste, sudeste e sul. Cris, boa noite para você. Oi, Clébio, boa noite. E uma ótima noite para você. Amanhã há risco de rajadas de vento intensas no Rio de Janeiro, litoral do Espírito Santo e no sul da Bahia. Em Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro, o sol aparece entre nuvens e ao longo do dia as pancadas de chuva podem vir acompanhadas de raios. À tarde, os termômetros marcam 26, 29 e 37 graus. Hoje a chuva se concentrou principalmente no Piauí e no Rio Grande do Sul. As imagens de satélite mostram instabilidades por quase todo o país. Amanhã, a circulação de ventos associada ao calor e à umidade favorece a chuva forte de norte a sul. O alerta para temporais se concentra em áreas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e na faixa leste de São Paulo. Os ventos podem chegar a 70 km por hora. Já no norte da Bahia e no sul do Ceará, o ar seco chega em níveis críticos. Em Curitiba, faz 26 graus à tarde. Em Vitória, 34, 28 em Brasília, 32 em Belém e em Salvador. Tempo Delivery.
A Thaísa é de Taubaté, São Paulo. Olá, boa noite, Thaísa. Terça-feira começa encoberta por aí, tem alerta de temporais à tarde. Faz 32 graus. Na quarta, sol entre nuvens, com chuva durante o dia. Faz 25. Na quinta, as pancadas vêm à tarde. O Luiz é de Santo Antônio da Platina, Paraná. Boa noite, Luiz. Terça ensolarada e chuva forte à tarde, máxima de 31 graus. Na quarta, sol entre nuvens, com chuva ao longo do dia, faz 30 graus. Na quinta, o tempo vai voltar a ficar firme. Já fez o seu pedido? Poste nas redes sociais o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Clébio. Obrigado, Giovana. E você vai ver ainda hoje, monitoramento da polícia evita envolvimento de crianças e adolescentes em desafios virtuais. E a seguir, depois do título da Libertadores, o foco do Flamengo agora é ser campeão brasileiro na quarta-feira. Hoje o time já voltou a treinar. Os torcedores ainda comemoram em frente ao centro de treinamento do clube, na zona oeste do Rio. Foi um fim de semana de muita festa para o Flamengo, primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Verdade, Cris. E daqui a 2 dias o time pode ser campeão de novo. Vamos conversar aqui com o Bruno Lohans, que já está com a gente. Bruno, parece que o ano do Flamengo está iluminado, né? Tá brilhante, né? Boa noite, Clébio. Boa noite, Cris. Boa noite para você que acompanha o JR. O Flamengo só depende dele para ser campeão brasileiro. Basta uma vitória contra o Ceará no Maracanã. A torcida que já esgotou os ingressos está confiante para comemorar o 5º título em 2025. O canto da torcida do Flamengo tomou as ruas do Rio de Janeiro no fim de semana. Hoje, alguns torcedores ainda tinham fôlego para comemorar em frente ao centro de treinamento do clube. É a assinatura dos jogadores no manto e eu vim aqui agora conseguir mais. O foco é transformar a euforia da Libertadores em mais um título. Nesta segunda-feira, os jogadores fizeram um treino leve voltado para a recuperação física. O que não é leve é a expectativa da torcida por mais uma taça. Mas dá para pegar o título brasileirão ainda. O elenco rubro-negro se reapresentou pensando no próximo objetivo, o título no Brasileirão. Basta uma vitória contra o Ceará na quarta-feira para ser campeão e levantar o 5º troféu em 2025. Os ingressos para a partida no Maracanã já foram vendidos antecipadamente. Esse grupo, quando eu olho para eles, eu sinto que é um grupo destinado a fazer história, um grupo que quis, desde o primeiro momento, botar uma foto na parede. E agora eles vão ter essa foto lá na parede do CT e no museu e serão eternos na história do clube. O Ricardo já está com a faixa do título preparada. É campeão brasileiro. Você já está prevendo? Já campeão já, só está aguardando a quarta-feira. Além do título do Brasileirão, as 2 rodadas finais vão decidir os times classificados para a Libertadores e os últimos rebaixados. Corinthians e Botafogo fizeram um jogo movimentado na Neoquímica Arena. O Timão abriu o placar, mas o Botafogo reagiu e virou a partida com um golaço de voleio de barreira. Mas o Corinthians buscou o empate com Gustavo Henrique. O resultado em casa não foi bom para o Corinthians, que disputa uma vaga na Libertadores. 7 times brasileiros já estão confirmados no torneio continental do ano que vem. A 8ª vaga para a Libertadores será aberta caso o Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil. Atualmente, o Corinthians está na 9ª colocação, com 2 pontos a menos do que o rival São Paulo, que é o 8º. O Grêmio também está na briga no 10º lugar. Matematicamente, eu ainda vejo talvez aí um pequeno percentual em razão do equilíbrio que vem sendo esse campeonato. A luta contra o rebaixamento também está acirrada. O Fortaleza venceu o Atlético Mineiro por 1-0, com gol de Pochettino. O resultado embolou a disputa. O Ceará tem 43 pontos e está na 14ª posição, seguido por Vitória com 42 e Santos com 41. O Z4 tem o Internacional também com 41 pontos e Fortaleza com 40. Siempre hay que pensar que lo siguiente
es más difícil y es más importante lo que viene. Entonces, encarándolo así el partido nos va a dar esa seguridad de que el equipo está para seguir compitiendo hasta el final. E na quinta-feira, a partir das 7 da noite, a Record, o R7 e o Record Plus vão transmitir Cruzeiro e Botafogo em Belo Horizonte. Os dois times estão entre os 5 melhores do Brasileirão. Clébio, Cris. Valeu, Bruno. Veja a seguir, presidente americano Donald Trump pressiona Nicolás Maduro a deixar o poder na Venezuela. E também defesa do general Augusto Heleno diz ao Supremo que o diagnóstico de Alzheimer é deste ano. Ministro Alexandre de Moraes determina que seja feito um novo laudo, agora por médicos e peritos da Polícia Federal. Mais de 300 jovens foram salvos em um ano de atuação do Núcleo Digital da Polícia de São Paulo. As equipes vasculham a internet em busca de arenas virtuais, onde crianças e adolescentes são induzidos a cumprir desafios que podem custar a própria vida. Diante da tela, a policial monitora em tempo real, 24 horas por dia, grupos de jovens que incentivam atos de violência. São situações cruéis e de extremo risco, transmitidas ao vivo para uma numerosa plateia virtual. É coisa da sua cabeça. A dor psicológica. É isso. A dor não existe. Temos quem entra como mero usuário, quem entra como mero observador, mas há sim toda uma hierarquia ali dentro, há códigos de conduta ali dentro, é nitidamente uma organização criminosa. Por segurança, a equipe do Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo não pode ser identificada. Em um ano, 329 vidas foram salvas, muitas vezes antes mesmo das famílias perceberem a gravidade da situação. Foi o caso desta adolescente, incentivada a ingerir medicamentos. Ela não teria sobrevivido se socorristas e policiais não tivessem sido rapidamente acionados pelos investigadores que acompanhavam a transmissão ao vivo numa rede social. A maioria dos casos começa com um relacionamento amoroso e termina com uma série de intimidações. A vítima chega a ser coagida pelo agressor, que ameaça expor intimidades caso ela não obedeça às ordens. Quem pratica os delitos geralmente tem entre 12 e 21 anos de idade. Atualmente, a polícia monitora 700 perfis. Um deles é de um adolescente brasileiro que mora na França e é investigado pela Interpol. Ele manda dinheiro para que as pessoas comprem desde celular até armas, até suporte de celular, para que transmita tudo que está sendo feito ao vivo. As investigações já resultaram em 112 adolescentes apreendidos e 42 pessoas presas. A semana começou com uma série de operações para retirar barricadas das comunidades do Rio de Janeiro. E essas barricadas que geram um problema para muita gente. Perto de uma delas, por exemplo, 5 escolas precisaram suspender as aulas por questões de segurança. Uma cratera aberta no meio da rua por criminosos dificulta a passagem de veículos. O flagrante do helicóptero da Record foi feito no Jardim Catarina, um dos locais mais perigosos de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A tática é usada por traficantes para impedir a passagem de blindados da polícia. A comunidade foi alvo da operação para retirar obstáculos instalados pelos criminosos, que entrou na segunda semana. Hoje foram removidas 71 toneladas de ferro, aço e entulho. No Complexo da Pedreira, na Zona Norte, uma escola suspendeu as aulas. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 5 unidades de ensino foram fechadas, também por questões de segurança. Em uma semana foram retiradas 610 barricadas. 45 comunidades de 7 municípios foram alvo da ação. Mais de 13 mil obstáculos espalhados pelo estado já foram mapeados.
Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que a remoção das barricadas é apenas a primeira fase para restabelecer a segurança em áreas dominadas pelo crime organizado. Tem outras fases, como entrada do serviço público, retirada de armas. Então a gente tem lutado hoje contra esse verdadeiro estado de coisas inconstitucionais que é esse domínio territorial. Em meio a um impasse entre governo e Congresso, o presidente Lula tenta articular no Senado a aprovação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Diante de uma crise entre poderes e do risco de uma derrota histórica para o Planalto, o presidente Lula entrou em campo. Almoçou hoje com o senador Everton Rocha, relator da indicação ao STF do advogado-geral da União, Jorge Messias. No encontro, Lula mapeou as insatisfações dos senadores e definiu uma estratégia para tentar reverter o cenário desfavorável. A insatisfação começou quando Lula sinalizou que indicaria Messias e não o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aumentou depois do anúncio do nome de Messias, sem que Davi Alcolumbre fosse comunicado. O presidente do Senado marcou a sabatina de Messias no Senado para 10 de dezembro, deixando pouco tempo para a busca de apoio entre 81 senadores. Mas o Planalto não enviou a mensagem oficial ao Congresso com o nome de Messias, mesmo depois de publicar a indicação em Diário Oficial. O movimento é visto como uma manobra para tentar segurar a data da votação. Alcolumbre publicou uma nota em que diz ser nítida a tentativa de setores do Executivo de criar falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico, com cargos e emendas. E que causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Já a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo jamais consideraria rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 15 dias para a comprovação do estado de saúde do ex-ministro Augusto Heleno. Moraes diz que houve contradição nas informações encaminhadas, viu, Cris? A defesa pediu prisão domiciliar para o general. A defesa do general Augusto Heleno informou ao STF que o diagnóstico definitivo de Alzheimer é do início deste ano e que a informação de que Heleno tem a doença desde 2018 teria sido um erro do perito responsável pelo exame de corpo de delito feito na semana passada. A resposta da defesa foi apresentada depois que o ministro Alexandre de Moraes pediu laudos médicos que comprovem a doença. Os advogados pediram prisão domiciliar humanitária por causa do estado de saúde do general. Ele foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável à prisão domiciliar. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou a apresentação de mais documentos. Na decisão, Moraes afirma que, em virtude de informações contraditórias, a análise do pedido formulado pela defesa exige, inicialmente, a efetiva comprovação do diagnóstico de demência mista. O ministro determinou a elaboração de laudo pericial por peritos médicos da Polícia Federal, no prazo de 15 dias, com a realização de avaliação clínica completa, inclusive com o histórico médico, exames e avaliações de laboratório. Aos 78 anos, Augusto Heleno está preso no Comando Militar do Planalto desde o dia 25 de novembro. Moraes também vai decidir sobre os recursos apresentados na última sexta-feira pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos chamados embargos infringentes, os advogados alegaram que Moraes não esperou o fim do prazo para os recursos. Também pedem que seja considerado o voto do ministro Luiz Fux, o único que absolveu Bolsonaro no julgamento. Não existe prazo para o relator analisar o pedido. Nós vamos agora ao vivo a Brasília, porque a CPI mista do INSS ouviu hoje o servidor afastado do Instituto, Jucimar Fonseca da Silva. Ele atuou nos acordos de cooperação técnica com as entidades investigadas por desvios ilegais de aposentadorias e pensões. O Tiago Nolasco acompanhou e traz os detalhes para a gente. Olá, Tiago, boa noite.
Oi, Cris. Boa noite para você, para o Clébio e para todos. Jucimar Fonseca da Silva é ex-coordenador geral de pagamentos e benefícios do INSS. Em agosto de 2022, ele assinou uma nota técnica que concluiu com relação à Conafer que não havia nada de grave nem de risco iminente. A entidade foi uma das que mais receberam recursos de descontos ilegais de aposentadorias e pensões. Jucimar negou o recebimento de propina e afirmou que o parecer foi técnico. Esta é a última semana de trabalhos da comissão neste ano. Os parlamentares tentam prorrogar a comissão, que a princípio vai até março. Na quinta-feira, os deputados e senadores vão analisar requerimentos de convocação. Na lista está a convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi indicado pelo presidente Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Clébio, Cris, é com vocês. Obrigada, Thiago. O ministro Dias Toffoli assumiu a relatoria das investigações da Operação Compliance Zero, após um parlamentar ser citado em documentos. Os 8 depoimentos que já estavam marcados com autorização da Justiça Federal vão precisar ser reagendados. Na última sexta-feira, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região mandou soltar Daniel Vorcaro e outros 4 investigados, pois os delitos não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa. O caso levado ao Supremo Tribunal Federal atende a um pedido da defesa do banqueiro e foi antecipado pelo blog da jornalista Natália Martins no R7. O presidente Donald Trump disse para Nicolás Maduro renunciar à presidência da Venezuela e deixar o país. A porta-voz do governo americano, Caroline Leavitt, declarou que Donald Trump vai discutir com a equipe de segurança nacional os próximos passos em relação à operação na Venezuela. Ontem, Trump confirmou a bordo da aeronave presidencial que conversou por telefone com Nicolás Maduro. Eu não diria que ocorreu bem nem mal, foi apenas uma ligação, disse o presidente. Os detalhes dessa conversa foram revelados pela imprensa americana. Trump deu um recado para Maduro. O presidente venezuelano precisa renunciar e deixar imediatamente o país, em troca de garantias de que ele e a família poderão partir da Venezuela em segurança. Maduro não aceitou a proposta. A conversa teria sido intermediada por Catar, Turquia e Brasil. Trump ainda afirmou que o espaço aéreo venezuelano deve ser completamente fechado. Hoje, a Casa Branca confirmou que o secretário de Guerra, Pete Hegseth, autorizou a Marinha a realizar um segundo ataque contra sobreviventes de uma embarcação que estaria carregada de drogas no Caribe em setembro. No Congresso, parlamentares defendem que as ofensivas devem ser investigadas. Até agora, foram mais de 20 ações com 80 mortos. Maduro enviou uma carta à OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, afirmando que o objetivo das ações dos militares americanos no Caribe é controlar as reservas petrolíferas da Venezuela. O presidente da Ucrânia está em viagem aos países aliados europeus em busca de apoio para as negociações com a Rússia. Hoje, Volodymyr Zelensky foi recebido no Palácio do Eliseu, residência oficial do presidente francês Emmanuel Macron. Depois do encontro, o ucraniano cobrou mais ação da comunidade internacional para acelerar o acordo de paz. O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, partiu hoje para Moscou, onde deve se reunir com o presidente Vladimir Putin. Nesta segunda-feira, um ataque russo deixou pelo menos 4 mortos e 40 feridos na cidade de Dnipro. Veja a seguir. Estudo aponta que quase 12% das profissões já podem ser substituídas pela inteligência artificial nos Estados Unidos. E também, pacientes com câncer de próstata chegam a esperar mais de 2 meses para iniciar o tratamento no SUS. Um estudo realizado nos Estados Unidos apontou que quase 12% das profissões do país já podem ser substituídas pela inteligência artificial. Cris, o impacto nos salários pode ser equivalente a mais da metade de toda a riqueza produzida aqui no Brasil. O conceituado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, simulou a vida real para projetar o verdadeiro impacto da tecnologia nas carreiras. Os cientistas recriaram no computador quase toda a força de trabalho do país. Cada cidadão ativo ganhou um gêmeo digital com as mesmas habilidades de um humano, mas o trabalho seria executado pela inteligência artificial. Ao todo, foram analisadas tarefas que seriam executadas por 151 milhões de pessoas em mais de 900 áreas.
De acordo com o MIT, os robôs já são capazes de ocupar quase 12% dos empregos nos Estados Unidos. O número é maior que estimativas anteriores. A diferença é que o estudo não analisa as profissões isoladamente, mas projeta as possíveis substituições a partir de interações em larga escala entre computadores e humanos. O impacto imediato da inteligência artificial pode representar 1,2 trilhão em salários que deixariam de ser pagos, o equivalente a mais de 6,5 trilhões, mais da metade do PIB brasileiro. O projeto ganhou o nome de Índice Iceberg. Segundo o relatório, o que mais se vê são as substituições na área de tecnologia, com 2,2% de impacto real. Mas, abaixo da superfície, 9,5% dos trabalhos devem ser afetados. Todas onde o humano exerce pensamento crítico e criatividade devem ficar mais intactas. A IA não toma decisões, ela expõe dados, então essas estarão mais protegidas. E aquelas onde o humano está fazendo ações e trabalhos repetitivos, essas com certeza, como administrativas, financeiras, vão ter maior impacto. O número de mortes provocadas por ciclones e tempestades já passou de 1.000 na Ásia. Centenas de pessoas estão desaparecidas. As operações de busca estão em andamento. É o pior desastre natural da história recente do Sri Lanka e um dos mais graves da região. O governo decretou o estado de emergência e pediu ajuda internacional. Na Indonésia, estradas e mais de 3.000 casas foram destruídas. No sul da Tailândia, as enchentes são as piores em 10 anos. Na Malásia, cidades inteiras foram tomadas pela água. Já nas Filipinas, o tufão Koto causou ventos extremos e danificou escolas e hospitais. De volta ao Brasil, a Polícia Civil de Goiás investiga 9 pessoas por ameaça, extorsão e até agiotagem. O grupo seria chefiado por um PM e uma mulher dele, que é advogada. As imagens são fortes. Em um dos vídeos, o homem ameaça e agride uma mulher na casa dela. O trabalhador sou eu, tem que sair para cobrar. Ele aponta uma arma para a mulher. Tanto que eu falei pro senhor, joga pro dia 10, eu ainda não recebi. Em outro vídeo, o mesmo homem aborda um colombiano que teria ameaçado o pai dele. Ele tira vários pacotes de dinheiro de uma bolsa e também 2 armas que são apontadas para a vítima. Ameaça, não vale? Outro vídeo mostra um homem ajoelhado numa rua de terra sendo agredido. Você vai entender como é que funciona no Goiás. Desta vez, o agressor está com uma mulher que também bate na vítima. De acordo com a polícia, quem aparece nas imagens são o sargento da Polícia Militar de Goiás, Herbert Francisco Póvoa, e a mulher dele, a advogada Tatiane Meireles. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. O casal comandaria um esquema de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no entorno de Brasília. Outras 7 pessoas também foram presas, entre policiais militares e empresários. Em 2 anos, o grupo teria movimentado cerca de 7 milhões de reais. Um dos vídeos encontrados no celular dos suspeitos mostra o casal comemorando o recebimento de uma quantia em dinheiro. Que nós possamos multiplicar esse dinheiro em quanto? 30. Em nota, a Polícia Militar de Goiás declarou que não compactua com desvios de conduta e que colabora com as investigações. A OAB Goiás afirmou que vai obter informações oficiais antes de qualquer manifestação. Já a defesa da advogada Tatiane Meireles declarou que as provas estão em sigilo absoluto e que as investigações estão em andamento. Os advogados de Herbert Póvoa não foram encontrados. Os 3 PMs detidos foram levados para o presídio militar em Goiânia. Autoridades de João Pessoa, na Paraíba, investigam se alguma falha de segurança facilitou a entrada de um homem na área de uma leoa. A vítima, que tem 19 anos, não resistiu ao ataque do animal. As imagens feitas por visitantes do Parque Zoobotânico Arruda Câmara mostram o momento em que o homem escala a parede de mais de 6 metros. No alto, ele atravessa as grades de segurança, alcança uma árvore e consegue entrar na área restrita do animal.
Gerson de Melo Machado, de 19 anos, foi atacado e morreu no local. Segundo autoridades, ele tinha várias ocorrências policiais e apresentava transtornos psicológicos. A leoa foi retirada sem o uso de armas ou tranquilizantes. Vai ser assistido não só pela equipe veterinária, mas também pela equipe dos biólogos e zootecnistas para a gente ver a parte comportamental e fazer esse acompanhamento gradual para ter certeza que não ficou nenhum resquício no animal, mas o animal se encontra bem. A leoa tem 19 anos e nasceu no parque onde recebeu o nome de Leona. Neste vídeo, uma das tratadoras interage com o animal. Ela gosta muito de carinho, ela é super bem cuidada, ela é maravilhosa. Ela nasceu sob cuidados humanos, ela é fruto de um projeto de conservação bem legal de leões. O parque ficará fechado por tempo indeterminado. Hoje, autoridades estiveram no local para realizar vistorias e verificar se alguma falha na segurança facilitou a entrada na área da leoa. Funcionários do zoológico disseram que o recinto da leoa é cercado por um muro de cerca de 6 metros, 2 acima das exigências de segurança do IBAMA. O local vai passar por adaptações quando for reaberto. Já está previsto para essa semana a instalação de câmeras de segurança com inteligência artificial, monitoramento e reconhecimento facial. Aumentar a quantidade de alertas, de proteção, placa de identificação. Congonhas, no interior de Minas Gerais, convive com níveis de concentração de poeira acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Moradores reclamam de problemas respiratórios. 4 mineradoras funcionam a menos de 1 quilômetro da área urbana do município. A paisagem verde e montanhosa é coberta por uma névoa branca. A poeira acumulada no ar é tanta que parece até um dia de céu nublado. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais revelou que a concentração de poeira está em níveis críticos em Congonhas, a cerca de 80 quilômetros de Belo Horizonte. Pesquisadores descobriram que nas ruas aqui da cidade, a concentração de partículas de poeira por metro quadrado pode chegar ao dobro do recomendado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental. A gente tem aí a participação são mais de 20 empresas, várias indústrias que são localizadas no âmbito urbano e que, de certa forma, estão aí impactando bastante a vida da sociedade, da população. 4 grandes empresas de mineração operam no município e estão a menos de 1 quilômetro da área urbana. A cidade está sendo prejudicada de uma forma como um todo, pela essa extensão, pelo avanço da mineração em cima das zonas urbanas. É muito próximo. A prefeitura da cidade, de quase 53 mil habitantes, reconhece o problema. Um projeto de lei estabelece o cumprimento de medidas mais rígidas pelas mineradoras para reduzir a emissão de poeira. Nós vamos ter vários critérios técnicos para exigir das empresas de mineração. Umectação, umidificação das vias, também um controle maior sobre os particulados que saem dessas empresas. Então, cada empresa ela vai ser cobrada na medida do impacto que ela gera. E olha agora que notícia boa. O Brasil alcançou a menor taxa de mortalidade por HIV em 32 anos. A gente vai para os dados aqui porque, segundo o Ministério da Saúde, as mortes caíram 13%, como você pode ver aí. Foram menos de 10 mil óbitos pela primeira vez em 3 décadas. Os casos de contaminação diminuíram 1,5%, ficando abaixo de 37 mil. Entre grávidas, a queda foi de 7,9%. O país manteve a chamada transmissão vertical, que é aquela de mãe para filho, abaixo de 2%. Quase metade dos pacientes com câncer de próstata atendidos pelo SUS espera mais de 2 meses para iniciar o tratamento. Seu Jair mostra com orgulho o resultado do exame periódico. Eu tive a felicidade até do médico não dizer assim, você está liberado, eu não vou precisar de você vir mais. Em 2013, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, passou por cirurgia e fez radioterapia. Hoje, está livre da doença há 9 anos. O diagnóstico precoce é importante e o início rápido do tratamento fundamental. Mas nem todos têm esse direito respeitado. No ano passado, 49% dos pacientes do SUS que tiveram o câncer de próstata detectado enfrentaram uma demora de mais de 2 meses para iniciar o tratamento adequado. O levantamento é do R7. Dos 42 mil novos casos da doença, 20.738 levaram 61 dias ou mais para iniciar a terapia correta. 1.129 pacientes
tiveram de esperar mais de um ano. Este urologista do Hospital Moriá explica a importância do diagnóstico precoce. O risco do câncer de próstata é ele sair da próstata e espalhar para o corpo. Por exemplo, eles podem espalhar para os linfonodos, para os ossos, isso é a metástase. Então, causa uma doença mais agressiva e o tratamento fica mais difícil depois desse estágio. Desde 2012, o SUS deve iniciar os tratamentos em até 60 dias. De 2022 para 2024, aumentamos em torno de 20% todos os procedimentos, tanto cirurgia, como quimioterapia, como radioterapia. Isso levando, então, a uma condição de bater os recordes mesmo, né, na quantidade de cirurgia que foram realizadas. Né? O câncer, como ele trabalha no silêncio, você não percebe. O Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens dessa edição você pode assistir no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe e logo depois de Reis tem a Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Ótima noite, até a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.